Graça e paz a todos, esse é o canal Crescer Fronteira, meu nome é Jean. Hoje eu quero trazer no quadro dicas de esclarecimento, informações importantes para que nós possamos crescer, amadurecer, se desenvolver e conhecer mais sobre a palavra de Deus. E juntos crescermos na graça e no conhecimento através da palavra de Deus. Hoje eu quero falar um pouco sobre esta lei, a lei da semeadura, ou chamada de lei da colheita, trazendo informações importantes para todos nós. As leis de Deus, estabelecidas por Ele aqui na terra, têm princípios, e tudo que o homem fizer perante essa lei, ou essas leis, o homem vai receber de volta. Para quem me conhece sabe que eu falo muito sobre essa lei. E outra lei também que eu falo muito está em Deuteronômio capítulo 30, do versículo 11 até o versículo 20. Chama-se a lei da bênção e da maldição, da vida e da morte. Se tiver oportunidade, vai lá, lê em Deuteronômio na sua Bíblia, do capítulo 30, do versículo 11 até o versículo 20. Lei da semeadura e lei da colheita. Está em Gálatas capítulo 6, do versículo 7 ao 8. Essa carta foi a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo em torno de 55 depois de Cristo, na região da Galáxia, essa região onde tinha várias províncias e cidades. Diz o seguinte, os dois versículos: Não erreis, Deus não se deixa de escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Aos crentes dessa região, Paulo dá uma orientação: não erreis. Não se deve errar, não se deve ter uma conduta errada, porque a conduta errada você vai ser levado ao erro. A conduta certa é mais que obrigação, você receberá através da conduta certa. Aqui fala sobre escarnecer. Deus não se deixa se escarnecer, zombado, criticado, enfurecido, que Deus não é só amor, Ele também é ira. E quando Deus ira, ninguém pode impedi-lo, tanto em seu amor transbordante, como também em sua ira, como justiça e juízo. A sociedade hoje está colhendo da zombaria do ano passado. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Todos os homens, todos os seres humanos, sem exceção. Aquele que planta na carne, ceifará a corrupção. Essa palavra carne é a mesma palavra que ele fala no capítulo anterior, em Gálatas capítulo 5, do versículo 17 até o versículo 26, sobre a obra da carne e o fruto do Espírito. E também a mesma palavra em Espírito, que é pneuma. Presta atenção que tem a palavra corrupção e vida eterna. Corrupção para a carne, vida eterna para o espírito. Corrupção é algo que corrói. Para quem assiste o vídeo do canal, segue o canal, eu já falei sobre isso aí.
É a mesma coisa sobre o ferro e a ferrugem. A ferrugem só existe se existe o ferro. Tira a carne ou o corpo do ser humano, acabou o pecado. Aí vem a justa justiça de Deus. Ou ele vai para o paraíso, ou ele vai para o tormento eterno. Não tem uma terceira hipótese. E não tem como você abarganhar de Deus com Deus depois que você morreu. A sentença é justa. Por isso que se chama justo juízo. É a justa justiça de Deus, o juízo de Deus sobre a humanidade. Eu quero trazer importantes informações para nós. 7 coisas que Deus fornece a todo ser humano. E 3 coisas que todos nós devemos fazer. Para o vídeo não ficar longo, eu vou trazer só as informações, as 10 informações. E eu quero que você entenda que essa lei é uma justiça de Deus colocada aqui na terra. Não tem como enganar Deus. Você vai plantar, você vai colher. A informação sobre Deus. As 7 coisas que Deus coloca para todos nós. Primeiro, Deus dá a terra para plantar. Deus criou a terra para o ser humano, colocou o casal, Adão e Eva, no Éden, e ele trouxe todo o plantio pronto para Adão. Deus colocou uma ordem direta e em Gênesis 3 o homem caiu, sendo expulso do jardim do Éden. Após isso, o homem tem que trabalhar, plantar para colher. A segunda parte vinda de Deus é a semente para plantar. Ou você planta na carne, ou você planta no espírito. Não tem como plantar de outra forma. Deus também traz para nós o tempo para o crescimento desse plantio. Há um tempo para tudo. Tiver a oportunidade de também ler Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 ao 8. Há tempo estabelecido por Deus para tudo. Ali também está embutido a lei da semeadura, a lei da colheita. Ora você vai amar, ora você vai odiar. Há tempo de abraçar, há tempo de afastar. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Há tempo de pegar pedrinhas, como está escrito lá, há tempo de você jogar pedrinhas fora. Tudo estabelecido por Deus. A quarta parte vinda de Deus, as estações para cada época do plantio. Então nós temos 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. Você tem que saber como você vai plantar e a época de plantar. Para quem sabe como funciona o plantio, vai saber entender certinho o que eu estou falando. Eu não entendo muito bem, mas para quem entende, vai saber. Que a gente sabe que o feijão tem um tempo, o arroz tem um tempo, os alimentos, cada um deles tem um tempo. Assim também nós temos um tempo para crescer, desenvolver, amadurecer. Existem as fases da nossa vida. A fase de recém-nascido, a fase de criança, a fase de pré-adolescente e adolescente, as fases de adulto, jovens, adultos e idosos. Nós também temos nossa fase. Nós não podemos acelerar o processo.
Não tem como acelerar o processo vindo de Deus. A quinta parte vindo de Deus. O crescimento para o plantio. Como Paulo, aos crentes da igreja de Corinto, no capítulo 3, na primeira carta, ele diz num versículo lá: eu plantei, Apolo regou, quem faz crescer é Deus. Deus é que faz crescer o plantio. Não existe força humana. Se o ser humano tentar adiantar o processo, ele vai colher consequências em sua vida. A sexta parte é o fruto gerado pelo plantio. O que você está plantando vai gerar aquele fruto. Como falei sobre Eclesiastes 3, há tempo para tudo. Se você está plantando amor, vai colher amor. Se você está plantando ódio, vai colher ódio. Se você está plantando murmuração, uma das coisas que Deus mais odeia, e está escrito na Bíblia, Deus não gosta de murmuradores. Você vai colher isso. O problema da murmuração é amargura no coração. A pessoa começa a ficar uma pessoa amarga, uma pessoa fechada, amargurada, uma pessoa sem alegria. O sorriso dela ou a felicidade dela é só por fora, não é por dentro, e você sente isso vindo da pessoa. A sétima é a harmonização do fruto através do plantio. Todo fruto ele fica harmonioso, ele cresce e desenvolve por completo. Ele não tem como crescer e desenvolver de forma errada. Ele não tem como crescer e desenvolver de forma não estabelecida por Deus através da lei da semeadura. É a mesma coisa de falar um exemplo para podermos entender. Aquele adolescente que ele vai e amadurece de uma forma grandiosa e começa a ficar, a mentalidade dele começa a ser de adulto. Mas mesmo ele tendo uma mentalidade de adulto, ele ainda é jovem. Ele não é adulto. Então ele tem que esperar o tempo certo para quando ele chegar na época de adulto, que a gente sabe que existe um estabelecimento, a pessoa vai se desenvolver nessa idade até a fase adulta. Na fase adulta, ele vai mostrar essa harmonia completa entre o desenvolver dele antes da época e a harmonia dele ter chegado na fase adulta com aquela mentalidade. Existem vários outros exemplos que a gente pode citar, que nem um exemplo sobre Albert Einstein, que mesmo ele tão novo, ele tinha tanto conhecimento que em algumas situações, até naquela época, batia boca com o professor. Não no termo bater boca de discussão, mas no termo de bater boca no conhecimento que ele tinha. Mas ele nunca deixou de ser uma criança, nunca deixou de ser um adolescente, ele nunca deixou de ser aquela pessoa. E quando ele chegou na fase adulta, ele harmoniosamente floriu e mostrou o potencial que ele sempre foi. Albert Einstein. Para você entender o que essas 7 coisas que Deus coloca aqui em nossa vida, encaixa certinho na vida de Albert Einstein, uma pessoa com potencial tão grande, um cientista com potencial tão grande, e ele acreditava, ele cria que existia um Deus vivo. Agora eu quero trazer para vocês informações sobre as 3 informações sobre o homem.
As 3 coisas que todos nós devemos fazer, todos, sem exceção. A primeira coisa, a escolha certa de se plantar. O que você está escolhendo para o seu plantio? Como você está plantando e qual é a forma que você está plantando isso aí? As coisas que você planta, que jeito que é? Você está plantando amor, ódio? Eu volto a falar sobre Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 ao 8, perdão. A segunda coisa que nós temos que fazer, plantar em seu tempo certo. Há um tempo certo para tudo estabelecido por Deus. Volto a falar sobre Eclesiastes. Volto a falar sobre a vida do ser humano. Plantar em seu tempo certo. Um exemplo que eu quero colocar para vocês é sobre aqueles que têm filhos. Muitas das vezes, filhos com 2, 3, 5, até 8 anos. Aí você simplesmente dá o celular na mão dele, ele fica só curtindo o celular. Se você é uma pessoa que só fica no celular, só fica vendo minisséries, filmes, nesses canais pagos, como você está ensinando teu filho? Você está escolhendo o plantio e mostrando para ele. Você está plantando em seu tempo esse plantio e ele também vai plantar isso aí na forma certa ou da forma errada. É uma escolha que você está mostrando para o teu filho. Aí você entrega o celular para ele. Em época de almoço, em época que ele deveria estar indo dormir e fica até madrugadas, como você está plantando no seu tempo certo. Você fica até altas madrugadas vendo no Face, no YouTube, ou você simplesmente pega um livro para ler, pega a palavra de Deus para fazer uma leitura. Como você está, esse tempo que você está gastando. Lembrando que o tempo é uma moeda que nunca volta. Não tem como você comprar seu tempo. E todos nós temos um tempo certo aqui na Terra. Há um tempo para todos nós estabelecidos por Deus aqui na Terra. O funil está fechando para cada um de nós. Para quem me conhece, eu também falo muito sobre a vida não é uma progressão. A vida é uma regressão. Você nasce para morrer. Você nasce para viver. Não nasce para viver. Nasce sim para morrer. Todos nós temos um tempo certo para a nossa vida. E como você está usando esse tempo para plantar? 3. Cultivar e cuidar desse plantio. Como você está cuidando desse plantio, escolhendo as coisas certas, plantando no tempo certo e cuidando, cultivando esse tempo certo. Você está gastando o seu tempo em quê? Em séries, em filmes ou lendo livro? Ou tirando informação de algumas coisas que realmente está acontecendo à nossa volta e que a gente menos imagina que vai acontecer. O fim está acabando. Jesus está na porta. Jesus está voltando. E essa é a dica que eu trago para esse vídeo. A lei da semeadura ou lei da colheita. 7 coisas vindo de Deus. 3 coisas que nós devemos fazer. É um dever de cada um de nós. Escolher, dar o tempo certo e cuidar e cultivar.
E se você gostou do vídeo, compartilha, dá um like. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Compartilha para outras pessoas que possam receber esse conteúdo através das redes sociais, do Facebook, através do WhatsApp. Nos ajude ao canal crescer a cada dia e podemos conhecer e juntos termos mais conhecimento sobre a palavra de Deus. Até o próximo vídeo. Eu deixo a todos a paz do Senhor Jesus, porque tudo vem dele e tudo volta para ele. Até o próximo vídeo. Bye bye.